Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo, né? E hoje eu venho aqui para estar conversando com vocês sobre um assunto que é bem complicado, tá? É um assunto que algo que eu passei. Eu vou tentar não citar nomes, né? Mas se escapulir também foi a minha vida, foi o que eu passei, né? Como vocês sabem, quem me segue ou assiste algum vídeo, sabe que eu já tive que dormir na rua, né? Que eu fiquei um tempo sem casa, onde eu tentava morar ou dormir, né? Aconteceu alguma coisa pra pessoa me botar pra fora, não deixar eu ficar lá, sabe? E era muito incômodo aquilo pra mim. E teve uma conhecida minha que ela falou: você só vai ter sossego quando você casar, né? Eu novinha, com 16 anos. Eu ficava sem ter lugar pra ficar depois que eu perdi minha mãe. E até que eu fui e conheci uma pessoa que eu sempre passava por aquele lugar, sempre tinha futebol. Aí ele mexia, eu assim meio que de brincadeira eu sorria, né? Passava eu e uma ex-amiga minha e eu sorria. E aí ela até zoava, ela falava: aí ó, viu ó, arrumou pra hoje, que não sei o quê. Nessa época eu tava na casa de uma outra amiga. E um dia à noite ele passou, eu fui e falei, cumprimentei, né? E ali a gente passou a conversar à noite e depois a gente começou a namorar. Aí ele já quis me tirar da casa dessa minha amiga, me levou pra casa, queria me levar pra casa dele. Aí foi, falou com a irmã dele, que já morreu. Aí eu fui, fiquei um tempo na casa da irmã dele. Aí da casa da irmã dele, ele conversou com a mãe dele, queria me levar pra casa dele, né? E depois a gente foi e casou no civil. Pedi meu pai pra assinar, né? E casou no civil. Eu com 17 anos. Casei bem nova. E ficou muito tempo. Eu querendo ser mãe não conseguia. Tem um vídeo falando sobre isso no canal. E às vezes a gente não entende os planos do Senhor. Às vezes não é da vontade do Senhor. Mas a gente fica tão ensegueirada, tão ansiosa, tão querendo bater o pezinho, eu quero, eu quero, eu quero. E Jesus está mostrando que não é o momento, né? Mas eu queria muito. Eu chegava nos hospitais e aí diziam que eu não podia ter filho. Aí dizia que meu útero era infantil. Aí eu chegava sempre em casa chorando. Às vezes a menstruação atrasava e eu ficava, né, naquela expectativa e ia parar no hospital às vezes e diziam que não era gravidez. Aí até que eu fui, eu estava afastada da igreja, né? Afastada de tudo praticamente, né? Porque eu casei com uma pessoa que não era da mesma doutrina que a minha. Eu casei com uma pessoa que a família dele tinha um centro espírita. A tia dele era a mãe de santo. Aí tinha a mãe dele que era alguma coisa. Tinha uma tia dele que era um amor de pessoa, que eu acho que era, se eu não me engano, é Ked o nome que fala. E tinha pessoas, assim, boas, né? Uma só tinha a que realmente, depois de tudo que aconteceu, que me apoiou sempre, foi ela.
E ela veio a falecer há um tempo atrás. Mas enquanto eu tinha ela, eu tinha um apoio tremendo. E antes de ter filhos, era assim, se tivesse que se arrumar para ir em algum lugar e eu passasse um batom, às vezes ele passava a mão na minha boca, ou então ele dizia, tá horrível isso, pra que isso? Ridículo isso. Né? Ele não gostava que eu me maquiasse. Ele me xingava o dia todo, né? Chamava de tudo quanto era nome. A mãe dele trabalhava, eu ficava na casa, eu cuidava da casa o dia todo. O chão era aquele de taco de madeira, eu encerava, né? E não era aquela cera que você joga e passa o pano, não. É aquela cera que você fica lá abaixada mesmo esfregando, mesmo, né? E aí eu encerava a casa, dava brilho, a casa tava toda um brinco. Cozinha eu lavava, banheiro eu lavava, né? E cuidando dele. Ele me xingava quando a gente brigava, ele me xingava de tudo quanto é nome. Aqui, assim, para algumas pessoas vão achar que é frescura, mas não é, né? Eu era bem novinha. Então, durante o dia todo, o homem te xinga de tudo quanto é nome que você não é. E chega à noite, ele vem como se nada tivesse acontecido, né? Querendo algo. Aí acontecia, né? Como se fosse um estupro, né? Porque eu não queria, mas eu tinha que deixar porque ele era o meu marido. E essa era a minha cabeça de 17 anos, tá? Eu tinha que deixar porque ele era meu marido e depois dele ter me xingado, me arrasado, me falado que eu era aquilo tudo, né? Porque hoje na minha cabeça, se um homem me chama de um nomezinho mínimo, ele nunca vai encostar o dedo em mim. Naquela época eu não tinha essa maturidade. Aí eu tinha que deixar por isso. E eu ficava tipo, como dizem, uma geladeira, né? Aí acontecia tudo isso. Ele me tratava muito mal durante o dia. As coisas que eu tinha quando era comprado era a mãe dele. Ele vivia muito nas costas da mãe dele. A mãe dele sempre foi muito de babar ovo dele, de ficar sustentando, sabe? Teve umas 2 ou 3 casas que nós moramos, a mãe dele pagava aluguel, pagava luz, pagava tudo. Aquilo me incomodava muito, porque quem tinha que pagar era ele. Eu era casada com ele, não era a mãe dele que tinha que pagar o aluguel. Mas a mãe dele criou ele dessa forma. E aí eu vivia daquele jeito e eu não queria ficar por aí na bagunça. Eu estava casada. A minha irmã tinha maior orgulho porque eu casei. Ela falava para todo mundo que eu estava casada, né? Eu casei no civil. E a partir de um certo momento, depois que a gente casou, ele piorou. Parecia que quando eu coloquei o nome dele em mim, eu virei uma propriedade dele. Ele achava que ele podia fazer o que ele quisesse e eu não tinha que fazer nada, né? E parece que a mãe dele passava pela mesma coisa mais ou menos com o pai. Quando a gente via um roxo nela, quando a gente via um inchado, alguma coisa de diferente nela que perguntava, ela dava uma desculpa dizendo que caiu, né? E até então não tinha acontecido nenhuma agressividade, né? Assim, do tamanho da que vai acontecer. E aí eu continuava cuidando dele, cuidando da casa, tentando ser uma boa esposa. Quando eu ia na casa da minha irmã, tinha uma irmã dele que morava na rua da minha irmã. Aí inventava coisas sobre mim, falava de mim, falava que eu tava traindo ele, sabe? Era uma fofocada, era uma coisa muito chata.
E eu era casada, não tinha por que eu ficar querendo trair. Se eu quisesse ficar com alguém, eu não tinha casado, eu tinha ficado sozinha. Eu sempre pensei nisso. Se a pessoa quer ficar na bagunça, fica sozinha, não casa. Se vai casar, respeita. Né? E aí, um belo dia, a minha irmã, ela trabalhava em Copacabana. E como vocês sabem, até o pessoal de outros países vem para poder ir para os fogos em Copacabana, né? Assistir a queima de fogos. E os patrões da minha irmã iam passar fora. Minha irmã sempre estava lá na casa sozinha, no apartamento. Aí ela foi, avisou os patrões, pediu permissão. Eles permitiram que a gente fosse para lá para poder passar com ela, né? Ai, vocês já sabem, né? Eu me mexo por causa da coluna que dói. Aí eles permitiram que eu passasse lá com ela. Fui passar lá com ela. E fui passar com ela, não, peraí, volta um pouquinho. Comecei os preparativos, procurar roupa, né? E não achava de maneira nenhuma meu maiô. Eu sempre fui uma pessoa assim, que eu nunca gostei de usar roupa curta, roupa chamativa, né? Nunca gostei muito de usar decotes, né? Hoje, até gravei ainda há pouco um ao vivo, né? Fiz um ao vivo lá no Instagram e eu tava com essa blusa. Ela tava com, parecia um decote aqui. Agora eu acho que não tá, ó. Não tá, acho que ela tava mal colocada. Eu não gosto. Uma mulher de Deus, ela não tem que ter decote aparecendo. E eu mesmo afastada, eu não era de usar decote, eu era bem novinha, eu não era de usar decote, tá? E eu usava maiô, por incrível que pareça, eu era novinha e eu usava maiô. Sabe? Enquanto as meninas da minha idade, ou até mesmo a minha irmã, que era mais velha que eu, usava biquíni, usava fio dental, usava... Você tá entendendo? E eu usava maiô, eu usava uma roupa decente, eu não usava uma roupa, né? E aconteceu que eu fui procurar o meu maiô. E eu não tava achando. Eu não passei meu hidratante hoje. Eu não tava achando. No que eu não estava achando, eu fui perguntar a ele, né? Fui perguntar a ele se ele sabia onde estava. Aí ele falou pra mim que não sabia, ficou me ignorando. Ele olhando na televisão. Aí eu perguntei, fulano, você viu meu maiô? Aí ele falando que... Não, ele olhando pra televisão, comendo biscoito, bebendo refrigerante, que era a vida dele, não gostava de comer. Comendo biscoito, bebendo refrigerante. E eu ia e perguntava, fulano, você viu meu maiô? E ele ignorando, fulano, você viu meu maiô? Porque era assim, eu não era muito de sair, eu não era nem muito de ir pra praia, sabe? Então eu sabia onde estavam minhas coisas. Eu sabia onde estavam minhas coisas, né? Mas ele parece que não queria que eu botasse maiô, pelo visto, eu não sei. Eu entendo um pouco agora sim. E aí... eu peguei e falei pra ele assim, olha... se você não disser onde tá o meu maiô, porque aí eu já sabia que ele escondeu. Porque a vida da gente é assim, é tudo organizadinho, né? Minha gaveta era assim, ela tinha as minhas roupas que eu usava, uma parte que era calcinha, e uma parte que provavelmente do lado ficaria o maiô que eu quase não usava. Porque eu quase não ia pra praia, eu nem sou chegada à praia. Mas como eu ia passar final de ano lá na praia, provavelmente de dia a gente iria pra praia assim, né? E aí,
Eu peguei e perguntei a ele, você não sabe onde tá? Se você não souber, vai ser pior. Porque aí eu vou ter que usar ou da minha sobrinha ou da minha irmã. E o delas é fio dental. Pronto. Ele levantou e me deu um soco na boca. Ele levantou e me deu um soco na boca. Aí o melado desceu. A boca parece que na mesma hora incha, eu não sei, é um negócio muito estranho. O melado desceu. Eu olhei, eu falei, por que você fez isso? Eu não entendi, sabe? Eu só falei que se ele não pegasse o meu maiô, que eu ia ter que usar o da minha irmã e da minha sobrinha. Depois dele me dar um soco, ele foi e ficou. Quando ele viu o sangue, ele se assustou na hora, né? Que é uma pessoa que não consegue controlar a raiva. E aí tinha um amigo dele que jogava bola com ele e era vizinho da gente. E nessa ocasião eu bordava, tava aprendendo a bordar, que eu achava bonito que o amigo dele trabalhava. Eu tava aprendendo a bordar com esse amigo dele. E como era amigo dele de futebol, e tava só eu e ele dentro de casa, e o amigo dele tava na varanda bordando, eu fui lá fora. Nisso, a minha sobrinha tava ficando comigo na minha casa, porque a minha irmã estava trabalhando lá em Copacabana. Aí a minha sobrinha, não sei se tinha ido pro curso e já estava prestes a chegar. Ou ela tinha vindo da casa dela e veio para ficar na minha casa. Aí eu fui lá fora e eu mostrei. Eu falei assim, olha o que seu amigo fez. Minha mão cheia de sangue, meu rosto cheio de sangue, né? E eu virei e falei, olha o que seu amigo fez. Ele levantou na hora e falou, que é isso, fulano? Aí o fulano virou e falou assim, não, eu ia dar nos peitos. Pegou na boca. Aí o amigo dele falou assim, cara, ela é mulher, você ia dar nos peitos? Como assim? Se você dá nos peitos, tu mata ela, tu desmonta ela. Era bem magrinha. Tu desmonta ela. Gente, eu não sei como não quebrou nenhum dente, como não quebrou meu nariz, eu não sei. Sabe? Machucou na época só a boca. Graças a Jesus. Aí o amigo dele falando com ele e logo assim em seguida chegou a minha sobrinha. A minha sobrinha já é mais quente que eu. Eu sou agora que depois de uma certa idade que eu comecei a ficar mais assim para responder. Eu tenho mais mais atitude. Eu não tinha, eu era muito pacata. Tudo eu só chorava. Até hoje eu sou de chorar, mas tudo eu só chorava. Minha sobrinha não. Minha sobrinha se tiver de ir para pregada ela vai. Aí ela chegou e falou, o que tu fez nela? Tu tá maluco, cara? Tu não é pai dela, não. Né? E começou a chamar a atenção dele. Aí ele, né, sonso. Sempre foi muito sonso. A família toda achando que ele era bonzinho. E ele pintava comigo e ninguém sabia. Eu passei muita coisa calada. Quando eu contei pra irmã dele há pouco tempo, você sabe que ele me deu um soco na boca, eu fui pra escola. Eu estudava à noite, fui pra escola com a boca inchada, escondendo com uma toalha, fingindo que caí no banheiro, igual a sua mãe fazia. Aí ela, eu não sabia não. Eu falei, mas ele fez. Né? Chegou a noite, eu tive que ir pra escola porque era confraternização de final de ano no colégio, eu tinha que ir, já estava programado, gente. Na escola tava eu assim, ó. Não sei o que, não sei o que. O que houve na boca, Regina? O que houve, Regina, na boca? Eu caí no banheiro. Ai, machuquei meu dente, assim. Todo mundo sabia que ele tinha me batido, gente, pra vocês terem noção. Todo mundo sabia, sabe por quê? Porque eu estudando, toda hora ele ia lá. Quando era na Rosa da Fonseca, que é lá na Vila Militar, quando era na Rosa da Fonseca, ele ia lá, abria a porta, metia a cara. Aí fazia assim, ó. Era o tempo todo. E todo mundo da sala observava aquilo. Via que ele era abusivo. Então, quando foi na confraternização que eu apareci com a boca tampada por uma toalha, não adiantava eu falar nada. Todo mundo já sabia que eu tinha apanhado. E não foi o que eu escolhi pra minha vida. Não foi.
Tá. Aí eu tinha ainda aquela coisa, né? Aí eu peguei e falei, bom, eu quero a separação. Eu quero me separar de você. Não, vamos passar ano novo lá na sua irmã. E pegou, correu, foi no... Olha só. Ele foi no cesto de roupa suja, tirou todas as roupas que estavam lá e pegou no fundo do cesto o meu maiô. Ele tinha escondido o meu maiô no cesto de roupa suja lá embaixo. Aí fomos lá pra minha irmã, mas eu não fui mais com intenção de me divertir. Eu cheguei lá na minha irmã de novo. Cheguei na minha irmã assim. Foi eu, minha sobrinha e ele. Minha irmã, o que foi, Nen? O que houve na boca? Aí eu só fiz assim, ó. Quando ela abriu a porta, ela, o que houve na boca? Eu fiz assim. Quando eu fiz assim, a boca tava inchada, com um rasgo. Ela, o que foi isso? Eu falei assim. Ele me deu um soco na boca. E eu quero me separar dele. Cara, eu era novinha. Muita coisa na minha vida poderia ter sido evitado. Muita coisa. Ele simulou. Como é que fala? Cínico. Dissimulado. Dissimuladamente, ele ajoelhou. A minha irmã estava com a vassoura na mão. Ele, dissimulado, ajoelhou, pegou a mão dela e falou assim, pode me bater, pode me bater. E ficou fazendo assim nele. Ela, tu tá maluco? Por que tu fez isso com ela? Não sei o quê. Aí ele, pode me bater, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Eu falei, não, eu quero me separar dele. Aí a minha irmã foi e falou pra mim assim, não, você não vai separar dele, você vai ficar com ele até o fim. Olha isso. Você vai ficar com ele até o fim. Eu não tinha filho ainda, gente. Eu poderia ter evitado muitos problemas, porque eu tenho problema com ele até hoje. Eu tomo um remédio, não sei se vocês conhecem. Ele não é barato. Eu tomo esse remédio aqui por causa dele, ó. Dienogés. Porque quando eu ouço, ou acho que ele tá perto, ou assim, já aconteceu de eu estar na minha casa sozinha, e a minha filha estava na outra casa, e ele vinha para pegar a minha filha e falar alguma coisa com a minha filha, aí ele vinha aqui, ela falava, pai, eu tô na outra casa, ele vinha aqui. Aí ele começava a gritar lá aí fora, eu ficava dentro de uma poça. Era automático. E pra subir era uma luta. Então eu vivo isso até hoje, sequela desse casamento abusivo. Até hoje. E aí, então, eu peguei e a minha irmã falou pra mim que eu não ia separar dele, que eu ia ter que continuar com ele até o fim. E eu obedecia muito a minha irmã, né? E eu tive que ficar no casamento até o fim. Aí teve outras situações. Eu não podia trabalhar fora, ele não deixava. Ele escondia meus documentos. Se eu tivesse alguma entrevista, alguma coisa, eu tinha que ir às vezes escondida. E quando chegasse, se ele já estivesse em casa, ia dar ruim. Né? E aí eu fui levando, até que a gente casada, a gente tem muita vontade de ter filhos, né? E eu queria muito engravidar. Aí eu fui, comecei a fazer, o médico disse que eu não queria engravidar. E a médica disse que eu tinha um cisto, que era até um cisto que uma irmã minha não engravidava de jeito nenhum. Que se ele desfizesse com o remédio, tava bom. Se não desfizesse só com cirurgia. Aí a médica foi, me deu um remédio e falou assim, ó, você vai tomar um remédio durante 6 meses. E eu não vou entrar muito nessa parte porque tá no vídeo do testemunho de que eu não podia engravidar.
Enfim, engravidei da minha filha. O período de 1 ano da minha filha, do meu primeiro aninho da minha filha, foi um inferno na minha vida. Um inferno, um inferno. Eu comecei a trabalhar, não me recordo muito como, porque eu falei que eu queria separar, que se ele não saísse de dentro de casa, eu ia sair. E comecei a trabalhar numa sorveteria. Aí ele desempregado, que ele vivia muito desempregado, a mãe dele que bancava, que sustentava. Aquilo me irritava bastante. Aí eu peguei e trabalhando, ele ligava pro meu trabalho e ameaçava, sabe? E ele não queria sair, aí dormia. Aí eu dormia no chão, ou era ele. Eu não queria mais dormir na mesma cama que ele. Eu com a minha filha de 1 aninho. Aí eu dormia na cama. Se ele viesse pra cama, eu ia pro chão. Aí eu falei, eu vou sair de dentro de casa. Aí ele, não deixa então, eu durmo no chão, você dorme na cama com a menina. Porque às vezes a menina não queria dormir no berço, queria dormir comigo. Aí eu botava a menina na cama comigo pra ele não dormir também. E eu ia trabalhar de manhã, ele ficava com a menina, mas ele passava o dia todo infernizando. Ele ligava pro meu trabalho, até que meu patrão veio, me chamou e virou e falou assim, olha, o seu marido tá ligando pra cá e está ameaçando. Avisa ele que ele não sabe com quem ele tá lidando. Porque o pessoal que trabalhava comigo, tinha gente de tudo quanto é canto. Tinha gente de Mesquita, tinha gente de Cabo Sul, tinha gente de tudo quanto é canto. Eu trabalhava em Olinda e a gente não sabia realmente quem era quem. E ele falava o nome dos meus amigos, porque ele via, às vezes eu conversava, falar alguma coisa. Ele falava o nome dos meus amigos, ameaçando. E aí o meu patrão foi e falou, avisa ele, pra ele parar com a palhaçada. Eu já fui trabalhar e ele já parou lá em frente, ficou olhando de longe, na passarela, né? E ele dava sempre como se eu fosse a mentirosa e ele fosse o certinho. Aí, quando chegou ao ponto de que eu não queria mais, né? Que eu já estava dormindo separada dele há muito tempo. Estava dormindo separada dele, não estava com ele. Meu pai Bita, quando morreu, a gente estava morando aqui na rua que a gente mora. A gente não estava mais junto. Ele dormia no chão, eu dormia na cama. Aí eu comecei a conhecer uma pessoa mais a fundo e comecei a me relacionar com essa pessoa para essa pessoa me ajudar também, né, a eu sair de dentro de casa praticamente. Porque já que ele não saía, eu ia ter que sair, né? E se fosse um relacionamento que fosse dar certo, futuramente, de repente, ou eu ia casar, ou eu ia morar com a pessoa, ou eu ia sair de dentro de casa. E eu comecei a conhecer uma pessoa. Aí falam as bocas que não sabem o que eu passava dentro de casa, que eu traí ele, né? Só que eu tava assim, ó, pedindo pra ele sair de dentro de casa. Eu tava assim, ó, pedindo pra ele deixar eu sair de dentro de casa. Aí ele dizia pra mim, não precisa você sair não. Peraí. Eu vou sair. No aniversário da minha filha de 1 ano, ele não tava querendo ajudar a fazer nada. Nada. Pra ter noção, na hora da festa, foi na casa dessa tia dele que me ajudou muito durante a vida toda da minha filha, praticamente. Ele foi lá, pegou uma roupa do primo e vestiu. Entendeu? Pegou uma roupa do primo e vestiu. Ele não quis ajudar em nada. Em nada. Ajudou financeiramente porque tinha o cartão da Fininvest, né, que era da mãe dele, e a gente ia no Mercadão e comprava. Mas no dia da festa, ele não queria ajudar a ir lá, pegar as coisas na minha casa e levar para onde ia ser a festa. Ir lá na minha casa e levar para onde ia ser a festa. Tanto que ficou um saco grandão de pipoca, porque eu tinha que me virar sozinha para servir todo mundo. O pessoal começou a reclamar, essas coisas todas. Só que eu já tinha passado muita coisa com ele, eu não queria mais nada com ele. A gente estava separado já há muito tempo, mas morando na mesma casa, porque ele não queria sair, não deixou sair. Como foi que você saiu de casa, Regina? Olha só. A gente foi morar em Vila Kennedy.
Aí moramos em uma casa, depois moramos em outra, e aí tudo a mãe dele pagando aluguel. Tá? Saímos daqui e fomos morar pra lá. Aí, em Vila Kennedy, ele saía pra trabalhar no Bob's, ele começou a trabalhar no Bob's. Ele saía pra trabalhar no Bob's e me deixava trancada dentro de casa com a minha filha. Só passava pela minha cabeça, cara, se pega fogo alguma coisa aqui, eu não tenho como sair, porque a casa era toda de grade. Não tinha saída pra mim. Aí, uma vez, um cunhado dele foi lá chamar ele. Aí chamando. E eu falei assim, ele não tá aqui não, e eu tô trancada. É assim que o seu cunhado faz, ó. Eu com uma bebê de menos de 1 ano dentro de casa, e ele sai, minto. Ele falava que ele ia sair depois da festa de 1 ano. A menina fez 1 ano, né? E a gente foi morar, acho que na Vila Kennedy. Aí ele dizia que de lá ele ia sair. Não saiu. Aí o cunhado dele chegou chamando, eu falei assim, eu com uma bebê de 1 ano dentro de casa, ele sai, deixa a gente trancado e ele é o bonzinho da história. Se a casa pega fogo alguma coisa, e se eu quisesse ligar pra polícia agora, pra poder ver que eu estou trancada dentro de casa com uma bebê de 1 ano, ia dar ruim pra ele. Olha como eu sou uma esposa boa. Se eu quisesse, eu chamava a polícia e ia dar ruim pra ele. Olha só. Aí comentei com ele, daqui logo em seguida vem a mãe dele. Ah, ele te deixou trancada? Rindo. Toda besteira que ele fazia, ela achava bonito. Toda besteira. Essa tia que faleceu, ela brigava, ela falava, olha, não é assim, ensina ele a ser homem e tal, sabe? Passou. Eu falei assim, eu quero ir pra lá pra minha irmã, passar o final de semana lá. Só assim que ele liberou. Eu tava muito tempo sem ver minha irmã. Eu já fui na minha cabeça. Falei, eu vou e não volto. Quem é que aguenta, gente, ficar trancada dentro de casa? A chave. Ele chegava de madrugada, quando saía pra trabalhar, trancava. Eu não tinha direito a nada. E se eu estava conhecendo alguém ou não, ele tinha que me deixar viver a minha vida. Eu não estava mais com ele. Ele não queria me deixar livre, ele estava me perseguindo. Ele me seguia, gente, no início eu não prestei atenção nisso. 2 coisas que eu deixei passar batido. O tratamento dele com a mãe dele. A mãe dele falava com ele, fulano, não sei o que, faz assim, assim. Aí ele falava assim, chata pra caramba, maluca, xingando, né? Maluca, que não sei o que. Aí eu olhava assim. Eu não entendia porque ele tratava a mãe dele daquele jeito. Aí depois vem bom filho e bom marido. Ele não era um bom filho. Ele tratava a mãe dele muito mal. Outra coisa que eu deixei passar batido. Quando eu estava casada sem filho ainda, se eu saísse com qualquer uma das irmãs dele, irmã dele, quando menos esperava, olhava para trás, tinha uma sombra atrás da árvore, uma sombra atrás do poste. Ele estava seguindo a gente. Ele me seguia. Entendeu? Então, assim, eu passei muita coisa com ele que ninguém sabe. Hoje abre a boca, fala besteira, mas ninguém sabe. Quando, enfim, eu fui passar esse final de semana na casa da minha irmã, quando eu morava no mesmo bairro, eu já tinha ido outras vezes, assim, ele me levava lá e ele ia me buscar. Um belo dia eu fui pra lá, no mesmo bairro, eu fui pra lá, e a gente tava todo mundo entre amigos, pessoas que me viram pequenininhas, amigos da minha irmã. Ele chegava no meio de todo mundo, um monte de homem. E ele me pegava assim, ó, pelo braço, eu com a garota no colo, e ele saía me arrastando. Isso na rua que eu fui criada. Aqueles amigos, aquele monte de homem que tava vendo aquilo ali, queria se meter. Minha irmã dizia assim, não, deixa ele é marido dela.
Entendeu? Então eu segurei muita coisa. Segurei muita coisa. Aí, morando na Vila Kennedy, eu falei que eu queria ir passar o final de semana com a minha irmã. Nesse final de semana que eu fui passar com a minha irmã, eu já fui decidida a não voltar mais. Aí quando ele veio me buscar, eu falei, não vou mais, não volto mais. Aí ele, o quê? Eu falei, não volto mais, eu não quero morar com você. Já tem muito tempo que eu tô pedindo você pra você sair de casa ou deixar eu sair. E você não deixa, eu vou ficar por aqui, eu não vou embora. Aí minha filha tava dormindo na sala, tava assim, chovendo, mas um pouco calor. Aí ela tava dormindo de fraldinha na sala e tava aquela chuvinha assim, de calor, sabe? Que é pra tentar refrescar, mas parece que esquenta mais. Ela na sala, eu tinha forrado o edredom da minha irmã e ela tava dormindo. Aí ele virou e falou assim, posso ver minha filha então? Deixa eu só dar um beijinho nela. Aí eu falei, pode, eu nunca fui de proibir. Até hoje, eu nunca fui de proibir. Aí ele foi lá na sala, pegou ela no colo e foi embora com ela pra Vila Kennedy no meio da chuva. Na chuva, ela de calcinha. Ela de calcinha. Minha filha ficou doente quase 3 meses. Isso, pra me pegar, ela foi uma luta. Eu chorava, eu quero minha filha, eu quero minha filha. Eu não ninguém conseguia impedir ele de levar. Alguém viu, uma pessoa que já faleceu, aí falou assim, ele é maluco, ele foi com a garota na chuva de calcinha. Falei, é. Aí fui na polícia, a polícia falou assim, ele é pai. É rápido, não posso fazer nada. Ele é pai. E eu chorando, querendo minha filha, querendo minha filha, querendo minha filha. E nada de conseguir ter minha filha. Sem saber onde ela estava. Aí minha sobrinha me ajudando, ela virou, conseguimos saber onde a minha filha estava. Aí foi eu e minha sobrinha lá buscar, junto. Ela estava lá com a minha sogra, minha ex-sogra, né? E falecida. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, vocês brigaram? Ele passou a mão na garota e trouxe, né? Eu falei, a senhora acha bonito porque não foi com as suas filhas, né? Se fosse com as suas filhas, a senhora não ia gostar. Aí minha sobrinha falou, beça com ela, falou, a senhora não tem que achar bonito, não. A senhora tem que chamar a atenção dele, trouxe a garota na chuva. Aí a menina ficou resfriada um bom tempo. Eu na luta pra cuidar, eu fui na pediatra, ele foi acompanhar, né, pra poder estar atrás de mim, porque ele ficava fingindo que se preocupava com a menina, mas era pra estar atrás de mim. Aí ele ficou lá fora, eu entrei. Aí eu falei assim, doutora, não sei mais o que é que eu faço. Ela não melhorava, gente. Ela não melhorava. Era um resfriado, ela ficou com um resfriado tão forte que a bichinha não melhorava. Aí a doutora falou assim, o que tá acontecendo? Por que essa menina não melhora? E teve uma outra situação também que ela ficou com uma alergia que ela não melhorava porque a mãe dele fumava dentro de casa com a casa fechada. Aí eu fui e avisei, né, que ela veio perguntar pra mim. E dessa vez aí foi a chuva. Aí a pediatra falou, eu falei, bom, o pai dela, eu e ele, a gente separou. Ele pegou ela lá de calcinha e levou ela na chuva pra Vila Kennedy. Ela falou assim, ele tá aí fora? Eu falei, tá. Chama ele pra mim? Aí eu chamei. Aí ela virou e falou pra ele assim, olha, o negócio é o seguinte, você quer brigar com essa aqui? Aí apontou pra mim. Resolve com essa aqui. Tipo assim, mulher descarada, mulher sem vergonha. Se é com ela, é com ela. Né? Aí ela falou, quer brigar com ela? Resolve com ela. Mas a partir do momento que você botar essa criança aqui no meio, você tá comprando briga comigo. E se eu souber de novo que você botou essa menina aqui no meio, aí o negócio vai ficar feio pro teu lado. Ah, não, que não sei o que, que ele sempre se faz de coitado. Sempre se faz de coitado. Aí, peguei, continuei cuidando da minha filha, né? Aí minha irmã, deu uma treta lá na minha irmã não queria que eu ficasse lá
porque a minha sobrinha ia olhar, ela já não queria mais que minha sobrinha olhasse, aí eu tinha que morar lá no meu pai. Aí meu pai foi e falou que eu só moraria lá se fosse com ele, com o ex-marido. Falei, mas eu não tô mais com ele. Aí ele falou assim, não, você só vai morar aqui se for com ele. Porque lá, até a minha madrasta falou que não queria me ver nem pintada de ouro se eu fosse separada. Acho que era coisa dos antigos. Aí eu aceitei porque eu precisava de um lugar pra me ficar com a minha filha. Aí fui pra lá. Fiquei num quartinho. De madrugada meu pai ouviu ele tentando fazer algo comigo à força. Aí no outro dia meu pai era muito fofoqueiro. No outro dia o meu pai foi e soltou pra todo mundo. Eu escutei ela dizendo, para, me solta, me larga, sai de cima de mim. Meu pai escutou tudo. Foi bom, né? Deus sabe o que faz. Aí o que ele fez? Todo mundo me aconselhando a arrumar um outro emprego, alguma coisa assim. O que ele fez? Ele pegou a minha identidade. Aí, pra minha tia, ele era um doce. Não, ele não é possível que ele faz isso, não. Ele é tão bonzinho. Só que as minhas sobrinhas e a minha irmã mais nova, de parte de pai, elas viram. Falei, cara, ele pegou a minha identidade pra eu não trabalhar. Aí elas sabiam, elas ficavam, Alex, dá pra ela. Aí falei o nome, é esse. Dá pra ela a identidade dela. Dá pra ela a identidade dela. Você não tem o direito de pegar o documento dela. Aí eu tive que ir pra minha tia. Eu falei, tia, o negócio é o seguinte, a senhora acha que ele é bonzinho, mas ele pegou minha identidade pra mim não trabalhar. Aí ela, não é possível, você fez isso? Aí ele, eu guardei só comigo. Ela, dá ela agora, devolve a identidade dela. Que maluquice é essa, pegar o documento dos outros? Aí foi onde ele me deu. E era assim, mesmo depois de separada. Quando eu tava casada com ele tratava minha filha como moranguinho do papai. Moranguinho do papai, moranguinho do papai. Quando eu me separei dele, ele não dava pensão. Eu soube há pouco tempo que um irmão dele cansou de dar dinheiro para ele poder dar de pensão aqui para minha filha. Ele nunca trouxe esse dinheiro. A mãe dele dava pensão, ele não trazia o dinheiro. Aí chegou um mês de abril, que é o mês do aniversário dele, ele veio fazer escassão na minha casa. Eu morava num apartamento. Eu falei assim, não, já ia para 9 meses que ele não estava dando pensão. Eu falei assim, não, esse ano eu não vou deixar ele ver, não. Era aniversário dele, ele chegou lá querendo ver ela. Eu falei assim, não vai ver não, você não tá dando nem pensão. Aí acha que, porque tá com outro, tem que dar... Não, o pai é você. Ele vai fazer a parte dele, ele vai ajudar e tudo, no que ele quiser e no que ele puder. Mas o pai é você, que tem que dar a pensão dela, é você. Aí foi ele lá chorar pra mamãezinha dele. Aí vem a mãe dele já me xingando. Que ela tinha esse hábito de vir pra minha porta e ficar me xingando. E aí eu virei e falei assim, olha, eu não vou deixar ele ver. Não adianta fazer escândalo na minha porta, eu não vou deixar ele ver. Isso, eu morava num apartamento, era como se fosse um terceiro andar, era bem alto. Porque tinha uma calçada, aí a casa do dono, aí depois vinha o primeiro andar e o segundo, só que era bem alto. Aí eu falei, não vou deixar ele ver. E com ela não tinha diálogo, porque ela me xingava de tudo quanto era nome. Aí veio a tia dele, que eu considerava muito como tia. Deus me deu até a oportunidade de me despedir dela antes que ela partisse. Aí ela veio e falou assim, Regina, o que tá acontecendo? Ela foi lá em casa, no caso a irmã dela, né? Foi lá em casa reclamando. E ele também, que você não quer deixar ele ver a menina. Eu falei, olha só, tia, o negócio é o seguinte. Tem 9 meses que ele não dá 1 centavo de pensão. Eu não vou na porta dele fazer escândalo. Eu não vou na porta dele nem na dela xingar ninguém. Ela chega aqui na minha porta xingando. E ele não tá dando pensão já tem 9 meses. Eu lá, então você não tem que deixar ver mesmo, não. Você tá certa. Você não tá errada, não.
Entendeu? Então, assim, era uma pessoa que ela estava sempre do meu lado. Ela era do lado de quem estava certo. Aí, a mãe veio tentar entrar em acordo, dava R$ 50 de pensão. Aí dava 50 quando dava. Aí ele só passou a dar a pensão mesmo quando chegou uma outra época, a menina ia fazer 15 anos. Aí nisso ele inventava que vinha ficar vendo ela. Só que ele nem ligava. Ele queria me ver. Eu mandava alguém levar. Ele começou a ver que ele não ia conseguir nada comigo. E aí ele começou, aí parou, aí abandonou a menina de vez. A menina só ia pra lá porque as primas e a tia pedia pra ir pra lá, mas não era junto com ele. Aí ele casou. Casou com uma fulana que ligou pra minha casa, que não sabia de nada da história. E que ele falava pra menina que se ele fizesse assim, eu voltava. E eu costumo dizer que nem que ele fosse o último, Deus que me perdoe, mas que ele fosse o último homem no mundo. E pra ele nunca mais eu voltaria. Né? E ele não queria me dar o divórcio, mas quando ele foi pra casar com essa menina, aí foi Deus, sabe? Eu comecei a orar, o Senhor, falei, Senhor, ele não quer me dar o divórcio, me ajuda. Aí do nada ele chegou, me levou lá na associação, acho que era de lá de onde ele morava. Ele tinha colocado os papéis do divórcio pra sair. E aí ele foi e me deu o divórcio porque ele ia casar com essa fulana. A fulana ligou pra minha casa. Você não tem o direito de não deixar ele ver a filha dele. Eu falei, olha só, minha querida, quem te deu o número da minha casa? Primeiro, você não sabe nada, você chegou agora. Segundo, nunca proibi ele de ver a filha dele. Pelo contrário, ele que não vê. E terceiro, você não serviu de cama, não se meta na minha vida. Não ligue mais pra minha casa. E desliguei o telefone. Quando foi pra pegar lá, pra fazer o divórcio, aí já tava sobre a guarda da menina. Aí no papel da guarda, aí tava assim, ó. Ela está e continuará sobre a guarda da mãe. Aí falou meu nome todo, não. Ela está e continuará sobre a guarda da mãe. A guarda da menina era minha. Mas ele vivia fazendo graça, infernizando. A menina foi crescendo, foi tendo problemas na escola. Era eu sempre. Minha filha passou bullying na escola. E eu era chamada na escola. Quando era em reunião eu saía chorando, porque a minha filha estava ficando um pouco descontrolada. E então teve uma confusão, porque a minha filha vivia apanhando. Um belo dia, minha filha pegou e revidou. E a menina era bem clarinha, conforme minha filha deu um tapa, a mão da minha filha ficou nas costas da garota. Mas a minha filha vivia chegando em casa com marca de unha nos braços, sabe? E ninguém falava nada. Aí nesse dia a mulher da escola ligou pra mim, olha só, Regina, que a Thaline deu um tapa nas costas da garota aqui. A mãe dela não vai gostar, ficou vermelha, a gente correu, botou gelo, eu não sei o que. Eu falei, engraçado, né? Minha filha vivia apanhando, vivia chegando em casa com marca e ninguém ligava. Aí quando ela pega e dá um tapa, ela é maluca, né? Fui na escola. Olha, eu fui na escola com uma raiva tão grande. Fui chamada na escola porque batiam na minha filha e ninguém fazia nada. Quando foi a minha filha que revidou, não pode. Aí eu cheguei lá com ódio, olhava pra cara daquela mulher, que a mulher era aquelas que gostam de ficar na porta da escola. Parece que não tem mais nada pra fazer dentro de casa. Ela ficava na porta da escola, parecia que a escola abria, ela tava lá. A escola fechava, ela tava lá. Sabe? Era aquela turminha que ficava puxando saco de professora. E eu nunca fui disso. Aí ela, por que você faltou à última reunião? Né? Ela veio falar, veio questionar. Eu faltei à última reunião. Por quê? Eu vou falar pra vocês, não expliquei pra ela. Meu sobrinho nasceu com um sopro no coração e eu fui visitá-lo. Fui visitar a minha ex-cunhada e o bebê. Aí eu só falei que o meu sobrinho nasceu e eu fui visitar o meu sobrinho. Só não expliquei a situação, porque não interessava a ela. Era algo particular meu e não interessava.
Aí ela veio falar que a filha dela tinha sopro no coração e que se acontecesse alguma coisa com a filha dela e que eu ia ver só. Eu doido pra voar no pescoço daquela mulher, olha. Eu olhando pra cara dela, porque ela tava tipo me ameaçando. E o pai, em vez de ficar do meu lado, ele já foi apaixonado por essa mulher. Aí ele falou assim, não liga não, que ela tem problema. Em vez dele me defender, ela tem problema. Gente, esses dias eu tava vendo um vídeo do Ben Mendes e eu achei lindo a atitude dele quando foi num lugar que faz, acho que é curso de enfermagem, né? E quando eles estavam saindo, ele falou assim, os carniceiros estão indo embora. Aí o cara apareceu, foi direto pra cima da mulher dele, que era a cameraman. E que era a câmera, né? Aí ele falou assim, em cima da minha mulher, não, cara, tem um monte de homem aqui. Você vai justamente pra cima da minha mulher. Eu achei aquilo lindo. Quando ele foi defender a mulher dele, o marido tem que defender a mulher. E o filho da senhora lá que faleceu, o pai da minha filha, ele não me defendia em momento nenhum. Meu irmão já veio da rua que eu nasci e fui criada por causa da mulher dele querendo me bater. Ele me mandou ir lá fora para poder meu irmão me bater. Em vez dele botar o meu irmão para vazar, ele sabia que eu estava certa, ele me mandou ir lá. Então eu nunca tive apoio de homem. Da parte dele eu nunca tive apoio. A filha dele estava tendo problemas na escola. Ele, em vez de ajudar, ele ficava na frente do lado dos outros. Então, quando eu consegui me libertar dele, que eu saí dele, aí eu saí como mal falada, que ela traiu ele, que não sei o que, ninguém sabe que eu tomei um soco na boca. Ninguém sabe que eu tinha que fazer coisas esforçadas. Ninguém sabe que eu era xingada o dia todo, de tudo quanto é nome. Ninguém sabe o que eu passava com a minha filha dentro de casa. Minha filha às vezes passava a noite todinha, minhas vizinhas falavam, bota ele na justiça que eu fico como testemunha. Minha filha vomitava a noite toda com febre, de manhã ele ia pro futebol. Eu morava numa kitnet bem pequenininha, o banheiro era miudinho com tanque dentro, meu tanque cheio de roupa de cama com vômito da minha filha. Aí o amigo dele foi lá chamar, aí ele, o que houve? Eu falei assim, a Thaline tá cheia de febre, o Alex foi jogar bola. Aí o amigo dele foi na farmácia, comprou bromoprida, que era Plasil na época. Comprou bromoprida, comprou dipirona, me deu os remédios. Ele, qual é o remédio que precisa? Comprou os remédios, trouxe pra mim, depois ele foi jogar bola. O amigo dele que foi, porque o certo era amanhecer, ele estava esperando amanhecer pra levar ela no médico. Não, amanheceu, ele foi jogar bola. Então, um recado que eu quero deixar pra vocês, mulheres. Não aceite isso. Eu, na época, era novinha. O povo era daquela época das antigas. Entendeu? Que não tinha como recorrer de jeito nenhum. Hoje em dia, você pode ligar pro tal do Disque Pizza, que é 190. Eu queria pedir uma pizza. Entendeu? Finge que vai pedir um lanche. E começa a tentar detalhar o seu endereço, assim que eles pedirem tudo, e pede, chama a polícia. Chama a polícia. Mas não aceita agressão, não aceita abuso emocional, não aceita abuso sexual, não aceita agressão. Não aceita viver desse jeito. Hoje em dia nós temos muito mais facilidade a sair fora. Sai enquanto teus filhos estão pequenos, ou enquanto dá tempo. Eu saí, minha filha tinha 1 aninho, minha filha tem sequela até hoje. Ele fez alienação parental. Eu comprava as coisas para minha filha usa óculos. Passava o meu cartão, aí ele chegava se gabando lá, dizendo que foi ele que comprou o óculos. Aí quando a tia, que era dele, vinha aqui, eu falo minha tia, porque eu considerava muito ela. Aí eu falo, ele falou que pagou o óculos dela. Eu peguei a fatura do cartão e falei assim, aqui, ó, tia. A fatura aqui que ele pagou, ó.
Aí ela via que quem comprou o óculos foi eu, não foi ele. Era super mentiroso. E coloca a pessoa como mentirosa. Ele teve outro filho. Ele nunca foi pai para minha filha direito. Ele fez com ela há pouco tempo. Ela ligou para ele e precisou de uma ajuda. Ele disse que ele não tem obrigação com ela. Como eu falei, não sei se foi lá no ao vivo lá no Instagram ou se foi aqui no canal. Aqui se faz, aqui se paga. Ninguém sai sem pagar a conta. Se você planta laranja, tu vai colher laranja. Ele teve um outro filho. Vamos ver como ele vai ser tratado quando tiver velhinho. Vamos ver, né? Porque a filha dele aqui, que era apaixonada por ele, que chorava por ele, que queria estar perto dele, essa mulher que ele tá agora, a menina quando ia pra lá no final de semana, ela ficava mandando logo trazer a garota. Ele vinha antes do tempo trazer. Aí eu falei, o que foi, filha? O que houve que ele te trouxe antes? Ah, minha madrasta mandou trazer logo. A menina não podia passar as férias com ele. Então os dois, eu espero justiça da parte do Senhor. Os dois, como eu falo, não mexe com meus filhos. Não mexe. Eu não quero ver mal de ninguém, mas não mexa com meus filhos. Eu só quero que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito, a justiça. Só quero entregar na mão do Senhor cada causa que é feita com a minha filha. Há pouco tempo eu fui obrigada a bloquear ele do número da minha filha, porque ele estava tratando ela mal. Porque filho, não importa a idade, continua sendo filho. Eu tenho 4. Tem um que não mora mais comigo. Mas quando ele chega, ele deita aqui, ó, na minha perna, e eu beijo, eu faço carinho, eu faço o que eu posso fazer por ele. Se ele pedir a minha ajuda e estiver ao meu alcance, eu vou ajudar. É de maior, mora sozinho, trabalha, não depende de mim, mas se ele precisar de mim, eu vou ajudar. Eu não vou dizer que eu não tenho obrigação, não. Ele é meu filho. Então, a partir do momento que ele disse pra ela que ele não tem obrigação com ela, então também ele não precisa ficar entrando em contato com ela pra ficar falando besteira e magoar minha filha e minha filha ficar chorando pelos cantos. Então, você, mulher, que passa por esse tipo de abuso, ou pior, ou semelhante, denuncia. Pede medida protetiva. Eu tive que pedir medida protetiva, porque quando ela ia fazer 14 anos, ele pegou e raptou ela de novo. Levou ela lá pro lado de Campo Grande, parece. E eu não sabia onde estava. E eu desesperada. Eu estava no trabalho. E aí ela virou e falou assim pra mim: mãe, meu pai tá aqui. E ele disse que ia me levar no dentista. Posso ir? Eu falei, pode. E aí eu deixei. Dentro do ônibus, o meu telefone toca, eu tinha aquele rádio da Nextel, ele ligava muito pra mim a cobrar, eu falava, cara, você trabalha, por que você não liga, não bota um crédito nesse telefone? Aí ele, é porque você é rica, você pode. Ele ligava pra mim a cobrar. Aí ele falou pra mim assim, você quer a sua filha de volta? Igual bandido, né? Porque o jeito que ele fez foi bem igual. Quer a sua filha de volta? Corre atrás do teu prejuízo. E eu fiquei igual louca. Atrás da minha filha. Eu fui pra delegacia, me mandaram pra Praça 15, plantão judiciário. E tava em época de feriado, acho que ele planejou tudo. Tava em época de entrar feriado. Aí tinha lugar que tava fechado. Aí eu fui lá no fórum, pra poder, na vara da família, pra poder pegar a cópia da guarda dela, pra provar que a guarda dela era minha. Nossa, aí eu falava pros policiais, eu falei, olha só, minha filha tem 14 anos. Aí ele, 14 anos já tá fazendo de tudo. Eu falei, não, a minha filha não. E vocês que assistem o outro canal, vocês sabem que a minha filha não é de ficar solta, minha filha é de dentro de casa. Minha filha só fica comigo. Hoje em dia ela tá cuidando de mim. Quando eu consegui recuperar ela, foi assim, disseram que estava o avô dela e uma tia dela aqui na rua e ele.
Ele botou ela na escola, que falaram, ele vai ter que manter ela na escola, que você sempre deixou ela na escola. Ela não tem falta, então ele vai ter que trazer ela pra escola segunda-feira. Aí ele trouxe pra escola. Aí quando ele trouxe, eu chamei a polícia. Eu falei, olha só, falaram pra quando ele aparecesse, que era pra poder eu ligar pra polícia, pra mandar uma viatura pra mim buscar minha filha na escola. Aí liguei pra polícia. Quando eu liguei pra polícia, a diretora da escola, que sempre viu que eu passei sozinha, sem ele do meu lado, era só eu e minha filha, ela ficou contra mim porque ele chegou com um papel lá dizendo que ele tinha a guarda dela, que o conselho tutelar deu. E eu tinha a guarda dela que o juiz me deu. Aí nisso, eu tentando provar, aí na viatura, eu querendo pegar minha filha, ela não estava liberando. Não, só posso liberar pro pai. Porque ele me apresentou o papel dizendo que ele tem a guarda dela. Mas eu tenho a guarda dela. Eu nem acho que lembrei de levar papel dizendo que eu tinha guarda. Ele fez minha filha passar por muitos constrangimentos. O vídeo vai ficar longo, mas eu preciso contar, então vamos continuar. E aí, o policial já estava ficando saturado até mesmo com a diretora da escola. Aí ele virou e falou assim, pergunta a ela se ela quer entrar na viatura e ir embora com a gente lá pra delegacia. Aí foi o outro policial lá dentro e conversou com ela. Aí ela falou, pera aí que eu vou ligar pro conselho tutelar. Aí ela ligou pras amigas dela do conselho tutelar. Aí o que falaram? Manda todo mundo vir pro conselho tutelar. Aí foi eu, a minha filha no meio, ele já tinha feito a cabeça da minha filha não conseguia nem me abraçar, e ele. E eu nervosa, tinha ficado dias sem minha filha, dias. Ela foi o meu milagre, eu não podia engravidar, ela foi a minha primeira filha. Eu já estava dias sem minha filha. Eu abracei ela não teve assim, ó, reação nenhuma. E ela é toda melosa, ela gosta de estar... Quem conhece sabe que ela é toda carinhosa. E ela não conseguiu ter reação. Aí na viatura eu já começando a passar mal e ele falando besteira de mim. Aí o policial falou assim, cara, que pai é você que agora que a menina vai fazer 15 anos, você quer dizer que a garota agora, que viu agora que a garota tá passando necessidade. E veio, durante esse período que tava a polícia lá na escola, veio o meu filho, esse que mora sozinho. Aí ele foi no policial, eu não mandei, gente. Aquela cena me emocionou. Eu nem precisei falar nada. O meu filho foi lá. Foi falar com o policial. Aí ele falou assim, moço, se falarem que minha mãe maltrata a gente, minha mãe não maltrata a gente, não. Mentira, minha mãe trata a gente muito bem. Traz a minha irmã de volta. E ele tava aqui tentando caçar a gente pra poder depor contra mim. Aí a falecida Dona Marisa me conhecia. Sabia que meus filhos foram criados dentro de casa. Meus filhos não foram de ficar na rua. Expulsou ele com cabo de vassoura. Ela falou pra mim, eu expulsei ele com cabo de vassoura. Sabe? E o meu filho foi no policial e falou pra ele, moço, se falarem que a gente é maltratado, a gente não é maltratado. E ali eu acho que, tipo, o policial deve ter pensado, né? A criança não mente, a criança é sincera. O meu filho simplesmente, ele sempre foi muito esperto. Ele desceu da sala como se fosse pra ir no banheiro e ele foi direto no policial. A gente já tinha chorado horrores dentro de casa porque meu filho não estava em casa. E aí, tivemos que ir lá pro conselho tutelar. Aí dentro da viatura ele falando, aí o policial falou pra ele, cara, você tá falando que a sua filha tá passando necessidade, só viu isso agora, que ela já vai fazer 15 anos? Que paizão que é você, né? Aí ele, você tá do lado dela. Aí o policial, baixa o tom de voz comigo.
Eu não tô do lado de ninguém, eu só quero ver o bem da criança. E outra, você não tá falando com seus coleguinhas. Se você falar assim comigo de novo, eu vou te dar ordem de prisão por desacato. Então fica quietinho. Aí ele falando, o policial mandando ele calar a boca, ele falando, o policial mandando ele calar a boca. Aí chegou lá, eu queria que a minha filha ficasse perto de mim, né? Eles tentando segurar minha filha. Não, aí dentro da viatura ela viu passando mal. Aí ela foi e segurou a minha mão dentro da viatura. Aí eu consegui que ela ficasse perto de mim. Eles ficou tentando chamar ela. Aí eu perguntei, filha, fala pra mamãe o que aconteceu, porque ela tava estranha. Aí ela foi e falou assim, mãe, meu pai falou que se eu falar que eu quero ficar com a senhora, que ele nunca mais vai me ver. Olha só como é que o bicho é ruim. Que ele nunca mais vai me ver, que eu vou morrer. Então ele fez a cabeça dela de uma tal maneira, deve ter passado por um terror psicológico tremendo. E aí, quando chegou lá dentro, aquela confusão, ele dizendo que tinha médico marcado pra ela, que ela não podia ficar comigo, e que não sei o quê, e que a irmã dele quer levar. Aí eu falei, não, eu vou levar. Porque ele apresentou um monte de cartão sem validade, dizendo que era tudo plano de saúde que ele fez pra menina e eu não levava. Um monte de cartão que não era nem dele. Ele juntava um bolo, meio perturbado, eu acho. E aí, ele virou, falou que tinha médico. Aí eu falei, eu levo. Aí começou aquela palhaçada toda de ela vai comigo, ela vai comigo. Eu falei assim, olha só, senhora, eu só queria pedir um favor. Leva ela para uma sala sozinha e conversa com ela. E eu já tinha falado para minha filha, fala toda a verdade. A todo tempo falava para ela, fala toda a verdade. A mamãe sempre ensinou a você que a mamãe não gosta que minta. Então você vai falar toda a verdade. Aí, quando falou assim, ó, ela vai ficar com a mãe dela, mas aí tem médico amanhã que ele marcou, então a mãe dela vai levar, se a sua irmã quiser acompanhar, aí vira a irmã dele e fala assim, então deixa morrer, deixa ir pro abrigo, falou assim. Gente, aquilo machucou a minha filha de tal maneira, que quando eu vim embora, a gente sentada no ônibus, ela começou a chorar muito dentro do ônibus. E olhou pra mim e falou assim, mãe, eu falei, que foi, filha? Eu tava em pé. Aí ela falou assim, a senhora promete que eu não vou ir pro abrigo? Eu falei assim, filha, você não precisa de abrigo, você tem casa. Você não sempre teve casa até hoje? Você não vai pra abrigo nenhum. A mamãe não vai permitir que você vá pra abrigo nenhum. Então, assim, ele nunca foi um bom pai. E nem bom marido. Pra mim, ele não foi. Ele me agrediu, ele me estuprou várias vezes. Várias vezes. Eu não prestava, era isso, era aquilo outro, mas chegava na hora, eu tinha que fazer, mesmo não querendo. Entendeu? Então, assim, é complicado. Eu nem sei se eu poderia falar essa palavra aqui, mas era isso, era força. E se eu der mole pra ele, até hoje ele me perturba. É porque eu não dou mole, eu não quero assunto. Eu falo para as sobrinhas dele, eu não quero papo, não quero ele próximo de mim, não quero que ele venha na minha porta, não quero, e acabou. Não quero. Entendeu? Então vocês corram atrás, sai fora. Se vê que é um relacionamento que não é bom, sai fora. Vocês têm condições de arrumar coisa melhor. Não viva desse jeito, não aceite isso pra vocês. Não aceite. Tá? Beijo. E ó, cada história aqui, ó, contei sobre a progenitora, contei sobre essa história do meu primeiro casamento. Tem muita coisa que não dá pra contar porque o vídeo fica muito longo, mas aos poucos eu vou trazendo alguma coisa pra vocês, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Não esquece
de se inscrever, curtir e compartilhar, para que eu continue fazendo vídeos. E ver se indica para os amigos para poder se inscrever, para me ajudar. Tá bom? Beijinho.